Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Bem? Bom, estamos aqui mais uma vez num bate-papo. Dessa vez não é sobre um livro, mas sim sobre um de nós dois aqui. A gente já vem falando bastante tempo sobre os outros livros, mas a gente nunca falou sobre nós. Sobre nós. Hoje vamos começar a falar um pouquinho. Vamos falar sobre a livraria e como eu estou na livraria você montou tudo isso, desde a origem, exatamente. Vocês vão saber da livraria e vão saber um pouquinho sobre mim. Aliás, Rafael... Eu sou o Rafael Nearme, sou consultor de marketing digital. Recentemente eu lancei um desafio para alcançar 200 mil fãs no Facebook, 130 mil subscribers no YouTube em um ano. Legal! Vamos ver, aí eu vou postar aí meus erros, meus acertos no marketing digital. Quem quiser tiver dica também, depois pode dar dica. Então acompanhar. Exatamente. E quem achar que isso é importante para quem conhece um empreendedor, alguém que está montando uma empresa, alguém que tem uma empresa e queira e acha que isso é válido para essa pessoa, pode compartilhar também. Show de bola! Você? Eu sou Felipe Pacobello, da livraria Pacobello. E, bom, hoje vocês vão conhecer, exatamente, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história e da história da livraria com o nosso bate-papo. Beleza. Então, Paco, vamos lá. Você é formado, você tem formação, não? Tenho formação em Escola da Vida, Escola da Vida. né, como minha avó dizia, a Escola da Vida. Eu, na verdade, fiz 3 anos de Direito. Estudei no Mackenzie, mesma universidade que você fez administração, mas não me formei. Na verdade, exatamente no ano que eu entrei na faculdade, foi o ano que nasceu a livraria. Tá. E eu fui para a faculdade, na verdade, como a gente costuma dizer, por livre e espontânea pressão. Na época, meu pai era advogado. E um pouco antes, na verdade, de eu entrar na faculdade, ele era advogado, ainda é advogado hoje, né? Mas ele exercia a profissão. Mas seus pais não eram empreendedores? Não, sempre. O meu pai foi por muitos anos funcionário público, minha mãe também e depois de um período, já estava crescidinho, meu pai resolveu fazer faculdade de Direito. Fez também Ciências Sociais na Fundação e por muitos anos ele exerceu a advocacia. Teve um período que ele teve escritório próprio e depois um período ele trabalhou em algumas administrações públicas. E exatamente em 2002, quando eu entrei na faculdade de Direito, foi o ano que ele resolveu ficar desempregado. E desistiu do Direito por uma série de desilusões. Um dia a gente pode até fazer uma entrevista com ele, para ele detalhar. E eu comecei a faculdade. Conforme a loja começou, nós tivemos um crescimento no princípio bem rápido. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. E eu fui deixando cada vez mais a faculdade de lado e me interessando cada vez mais por trabalhar com os livros. E aí, no 3º ano da faculdade, acabou se tornando insustentável, porque eu mais faltava às aulas do que ia e vinha trabalhar diariamente. Eu também, o ano passado, me formei em Tecnologia de Marketing pelo Senac. Finalmente fiz um curso que eu realmente achava super bacana e gostei demais, foi um curso fantástico. E também leio, como todo mundo já percebeu, né? A gente lê semanalmente, eu sempre devorei livros. Até antes de montar a livraria? Antes de montar, a gente já vai descobrir. Faz quanto tempo que tem a livraria? 14 anos. 14 anos nós completamos esse ano, né? De 2002 a 2016. Ou seja, faz 14 anos que a gente sai do Mackenzie. 14 anos. O tempo passa, o tempo voa. E antes disso, a família inteira gostava de livro? Todos. Você já tinha muitos livros? Muitos livros, inclusive como que começou a livraria, né? Qual a origem? Nesse ano de 2002, que meu pai se decepcionou um pouco aí com a carreira no Direito, ele falou, e agora? Tem que fazer alguma coisa, tem que sustentar a família. O dinheiro só estava vindo dinheiro do salário da minha mãe
E a gente sempre teve muito livro em casa. Desde pequeno mesmo eu devorava livros, minha irmã, meu pai, minha mãe. Então a gente cresceu nesse ambiente realmente favorável. E a gente devia ter aproximadamente uns 4 a 6 mil livros em casa. É uma biblioteca bastante considerável. Quando a gente fala, às vezes, lá na loja hoje, o pessoal fala, eu tenho bastante livro em casa. Meus números são sempre superlativos quando a gente fala de livro. E a pessoa fala, eu tenho uns 30. E eu falo, caramba, bastante, mas 30 pra mim nunca foi um volume muito alto. E nessa coisa de decidir o que vai fazer, qual profissão seguir, sem dinheiro, a gente nunca teve dinheiro, capital, né? Vivemos sempre bem, não posso reclamar, mas não tínhamos dinheiro guardado, não era possível, né? Não por falta de vontade, por falta de possibilidade mesmo. E, bem, a gente tinha muito livro. E meu pai já frequentava sebos, né? Frequentava muitas livrarias e sebos. Ele conhecia um pouquinho, a gente não conhecia nada do mercado, mas conhecia de livro. E o livro estava lá em casa. E aí aconteceu o seguinte, que é bem interessante. Meu pai era o único a favor da ideia. E eu, minha irmã e minha mãe éramos contra por 2 motivos. Primeiro, que a gente achava que a gente ia morrer de fome realmente. Falou, pronto, agora, como assim nós vamos vender livro usado? Isso não vai dar certo. Uma família empreendedora ninguém, comum, né? Zero, ninguém na família nunca tinha tido nada, nenhum negócio assim. E o segundo ponto, e esse na verdade foi o que mais pesou, é que nós tínhamos um apego muito grande aos nossos livros. Eu ia vender os meus livros? Não! Aqueles livros que eu ganhei, que eu comprei, que eu ganhei de aniversário, que eu pedi para a tia, para o cunhado, para o primo, para a irmã, para o vizinho, né, que meus pais compraram, que eu juntava um dinheirinho. Não vou vender meus livros, não. Isso era uma coisa que não entrava na nossa cabeça. E interessante assim que depois eu fui descobrir que hoje eu vivo num universo tão fantástico, com acesso a tantos livros, que apenas como leitor eu nunca teria. E hoje eu também incentivo as pessoas a desapegarem, porque vocês eram apegados aos livros. Totalmente. Então, ao contrário do que é o sebo. Totalmente apegados. E a gente vê muitas pessoas lá que são assim. Né? A pessoa fala, não, meus livros. Eu até risco o meu. Não! Essa é uma briga, a gente já deu risada disso. Então assim, foi assim que começou. Tá? A origem foi essa, foi uma necessidade, na verdade. Precisávamos, meu pai, na época, né, precisava trabalhar. O que nós vamos fazer que não exige capital? Porque não temos capital. Bem, temos muito livro. Existe loja de livro usado? Existe. Dá para vender livro usado? Dá. Vamos vender esses livros que estão em casa. Mas aí vocês compraram mais de um estoque ou vocês começaram com o que vocês tinham? Não, começamos como a gente tinha. Então, o nosso, vamos lá, o processo de crescimento, a expansão. Só uma dúvida, quantos livros tem uma livraria normal, uma pequena, uma livraria? Você fala uma Saraiva, uma Nobel, uma dessas lojas? Uma menor. Olha, o acervo médio de uma livraria, né, vamos dizer, que a gente encontra em shopping, podemos falar inclusive, tá, de Saraiva, Nobel, eu estou falando acervo da loja, tá, não conta o online. É de 20 a 40 mil livros aproximadamente. Vocês começaram com 6 mil? Com 6 mil. Começamos... Assim, ou começa hoje ou não começa. Ou não começa mais. Não começa mais. É uma coisa que a gente já comentou aqui, né, ou vai ou existe um momento certo para começar a coisa. Ou você começa e sim, vai, pesquisa, estuda. No nosso caso até não foram feitos grandes estudos, mas antes de abrir a loja, até bacana, tinha esquecido de colocar. Primeira coisa, meu pai foi vender livro de porta em porta. Tipo Natura, Avon... Os livros que ele tinha. Não, ele começou com alguns livros novos, comprando um pouquinho de títulos novos, para fazer um teste. Fala, peraí, mas o pessoal compra mesmo o livro? Porque ele sabia que ele comprava.
Mas e as outras pessoas? Então ele saiu tipo vendedor Natura, Avon, ia nos escritórios, ia nos lugares, ele passou uns 6 a 8 meses fazendo isso. E outra coisa fundamental que ele fez foi escolher o ponto. Quando você fala de montar um negócio que exige loja, que exige um ponto, você tem que pesquisar o ponto. E o que é preciso para o seu negócio dar certo? Varia de ramo para ramo. Tá? Se você falar assim, eu vou montar um restaurante chique na 25 de março, talvez não dê certo. Aliás, é bem provável que não dê certo. Mas é a rua mais movimentada do Brasil. Tá, mas não é uma rua que comporta um restaurante chique. Tá. Né? Então, assim, ele se preocupou bastante com essa questão do ponto, mesmo sem ter conhecimento. E a primeira loja que está lá, existe até hoje, na Elisa Flacker, uma loja bem pequenininha de esquina, 30 metros quadrados, e é uma loja que está numa rua movimentada, que passa muita gente de carro e a pé, ao lado de 5 grandes escolas em Santo André, ao lado da OAB, do Fórum, da Prefeitura, que são públicos essencialmente leitores, que consomem livros. Então, foi um fator decisivo que foi pensado nisso para que o negócio tivesse chance de dar certo. Tá. E deu. E aí depois vocês resolveram montar, e como foi esse início? Então, já saiu vendendo um monte? Já saiu vendendo. Eu lembro, no primeiro dia, a gente começou, eu nunca gostei muito de fazer as coisas desse jeito, mas é um pouco o jeito do meu pai. A gente ainda organizando as prateleiras, não estava pronto, não estava tudo... Estava levando as caixas dos livros de casa para a loja, as estantes também eram as estantes da nossa casa, tá? Então, assim, computador, foi o computador de casa, foi tudo de casa, sem recurso. E a gente levando as coisas, ainda abrindo as caixas para colocar na prateleira, organizar, né, se identificando com essa coisa de organização. Então, uma coisa é visitar uma livraria e falar, pô, olha, aqui eles organizam assim, assim, assado. Outra coisa é você pegar o livro e falar, putz, agora eu tenho que organizar isso. Como? Né? E aí a gente, nessa fase de organização, tirando o livro das caixas, as pessoas começaram a entrar. E ainda não tínhamos muita noção de preço, como precificar, como colocar o material, como distribuir. E já no primeiro dia aconteceram algumas vendas, e no segundo algumas mais, e no terceiro algumas mais. Então, o que é difícil começar um negócio que já logo no começo já começa vendendo. Eu acho que uma conjuntura de fatores. Um pinguinho assim de sorte, porque a gente fala que tem que ter todo o estudo, tem que ter uma série de preparação para empreender, mas se a sorte estiver do seu lado, a gente não pode deixar ela passar. Os livros que a gente tinha também eram livros muito bons. A maioria dos livros difíceis de encontrar, muitos livros raros de direito, muitos livros de sociologia, de filosofia, temas que as pessoas procuram e que são difíceis de encontrar até mesmo nas grandes redes, que eles não mantêm esse tipo de livro em estoque. Então, por ser algo que era uma biblioteca que nós vínhamos formando a vida inteira, a qualidade dos livros que estavam lá eram muito boas. Mas aí logo em seguida vocês já começaram a comprar no estoque, né? Começou. Então, aí o que acontece? Como que funciona um sebo, uma loja de livros usados? A gente compra e vende livros. E nós dependemos essencialmente dos clientes. As mesmas pessoas que nos visitam às vezes para comprar são as pessoas que também nos visitam para vender. É aquele livro que leu durante o ano escolar e não vai mais ler, leu durante a faculdade e de repente não tem mais interesse, pessoas que desistiram da faculdade, pessoas que tinham algum grande leitor na família, um pai, um avô que veio a falecer e aí a pessoa não vai manter. Uma coisa que acontece muito é pessoas que estão mudando de casa para apartamentos, e a gente sabe que uma casa, por menor que seja, sempre vai ser maior do que um apartamento. Então a pessoa não tem espaço para manter os livros,
pessoas que querem fazer mesmo, que têm a consciência de que o livro ele é para circular. Um livro na estante, ele não tem serventia. Um livro, o conhecimento dele só se espalha se ele estiver na mão de novos leitores. E como foi essa sensação de você ver os seus livros que vocês gostavam tanto? Nas primeiras semanas foi difícil, porque foi difícil de entender. A gente não tinha essa compreensão disso mesmo, de que o livro ele tem que circular, que ele tem que estar na mão de pessoas diferentes. Hoje, uma das coisas que mais me emociona e eu fico mais contente de trabalhar com livros é quando eu vejo uma pessoa encontrar um livro que ela precisava para a faculdade e ela não achava em lugar nenhum, e ela fica super contente. Ou mais ainda, quando uma pessoa vai à loja e acha um livro, por exemplo, que o pai dela lia para ela quando ela era criança, e agora ela vai ter a chance de ler para o filho dela. É incrível, as pessoas se emocionam, as pessoas ficam contentes de achar esse livro, as pessoas têm acesso a livros que não têm novos, ou têm acesso a livros que existem novos, mas que são mais caros, e lá elas vão conseguir por um preço mais acessível. Então, muito mais do que comprar e vender livros e ter o objetivo do lucro, o nosso negócio é fazer a cultura e o conhecimento circular. E a hora que eu descobri isso, a hora que o meu pai descobriu isso, né, a hora que todos nós descobrimos isso, acho que foi questão de semanas. Foi tudo muito rápido, porque começou, aí a gente já começou vendendo, e nós tínhamos, como eu falei, a loja de 30 metros quadrados, e acho que umas 12 estantes pequenas. E a gente falou assim, nossa, eu acho que nunca a gente vai encher essa loja de livros, porque mesmo os 6.000 livros ainda sobrou muito espaço. E esse foi o primeiro pensamento, nunca vamos encher essa loja. Em 2 anos, nós tínhamos 3 lojas e mais de 100.000 livros. Mas aí vocês não tiveram problema para vender, né? Mas vocês não tinham nenhum conhecimento, não sei se alguém tinha feito algum curso, mas vocês não tinham conhecimento financeiro, de organização de dinheiro, de fluxo de caixa. Como vocês tiveram problema com isso? Como vocês lidaram com isso? Nós tivemos sim algumas dificuldades. Às vezes o dinheiro entra, só que também sai mais do que entra. Sai. Isso é um ponto que acontece muito com a gente. Por exemplo, para você ter uma ideia, tem dias que a gente compra mais do que vende. E isso acontece, é algo natural do nosso negócio. Por quê? Porque as pessoas estão indo diariamente oferecer os livros e nós precisamos comprar os livros para aumentar o acervo, para ter variedade, para repor estoque. E eu vou te falar que tudo que a gente aprendeu foi na raça e com a leitura. Né? Como eu comentei, eu não tinha formação na época, no começo da loja. Meu pai também foi direito. Quem trabalha com direito, quem conhece advogado, sabe que finanças zero para advogado. Minha mãe pedagoga, finanças zero também. E nós fomos aprendendo no dia a dia. É questão mesmo, e isso é uma coisa que para nós deu certo, mas eu não recomendo. Nós apanhamos muito. Mas eu acho que, como eu disse, né, uma conjunção de fatores. Foi muito trabalho, foram dias trabalhando 18 horas, 16 horas, muitos domingos trabalhando, aprendendo na raça, né, fazendo as continhas ali. Opa, peraí, tem que sobrar dinheiro agora porque no final do mês tem aluguel para pagar, tem que pagar funcionário. No começo nós não tínhamos funcionários, depois já começamos a ter, né, formar equipe de pessoal, e aí aumenta os custos, contador, né, impostos. Nós emitimos nota fiscal de absolutamente todos os livros que a gente vende, seja 50 centavos, seja R$200. Então a gente tem que pagar os impostos todo mês. São muitas contas. E nós fomos ajustando e aprendendo na raça. Hoje eu não posso dizer que nós estamos 100%,
mas 90% ali de organização nessa parte financeira já tem. E eu acho que outro desafio também foi de organizar os livros, porque hoje existem faculdades só para organizar livros, né? Que acho que deve ser bem complexo. Como que foi isso? Como foi aprender tudo isso também? Hoje vocês têm um modelo de organização que é de uma livraria mesmo? Ou... Sim. Tem um... Que é o que se aprende numa faculdade de biblioteconomia. Nós temos... eu acho que existe praticamente aí um padrão que você vai encontrar em todas as livrarias, seja livrarias de novos, usados e bibliotecas, que é o que você vai aprender lá na faculdade de biblioteconomia, simplificando, é lógico, tá? Porque a faculdade, acho que são 4 anos de curso, eles aprendem muito mais, nenhum de nós nunca fez. Mas existe um padrão que você vai organizar primeiro as coisas por assunto. E aí já entra uma coisa que pode variar, às vezes, de loja para loja, de empresa para empresa. Por exemplo, eu coloco alguns livros em sociologia que, às vezes, uma outra empresa, uma outra livraria coloca em filosofia. Tá? Mas são temas ali que são relativamente correlatos, que são próximos. Às vezes, nós colocamos algum livro num assunto que eu coloco em religião e ele pode se enquadrar em esotérico, mas de novo, são temas parecidos. Dentro desses assuntos, os livros todos são organizados por ordem alfabética de sobrenome de autor. Então, isso é padrão também, tá? Então, em qualquer biblioteca, em qualquer livraria que você for, vale o sobrenome do autor. Todos os nossos livros têm uma área de estoque, a gente tem que organizar o estoque. Todo dia a gente baixa um relatório do sistema e esse sistema nos diz tudo que foi vendido e o que eu tenho que pegar no estoque para repor na prateleira. Tem que colocar preço em tudo. A gente pesquisa muito preço. Outro dia até fiz um vídeo explicando, tá lá no Facebook e no YouTube, explicando exatamente como que é o nosso processo de precificação. Não é nada aleatório. Muita gente pensa que quando você trabalha com um material usado, você põe o preço de acordo com a cara do freguês, ou põe o preço na hora, comprei por R$1, vendo por 2, tá? E não tem nada a ver com isso. Isso também é uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, batendo muita cabeça, né? E aprendendo com a experiência mesmo, com a vivência. Então tem um videozinho bem legal lá. Então a organização não é simples. Só alguns números para você ter uma ideia. Hoje a gente movimenta mais de 1.000 livros por dia entre compra e venda. Tá? Todos esses livros são cadastrados, tudo que chega vai para um sistema, vai para o nosso sistema e vai para a internet. Mas como você dá conta disso? E tem pessoas que só fazem isso? Temos. Hoje nós estamos com, se eu não estiver errando, 15 ou 16 pessoas no total da nossa equipe. Tá? Tem pessoas o dia inteiro cadastrando, pessoas escaneando, pessoas pesquisando preço, pessoas respondendo. Hoje a gente vende também pela internet, temos o nosso site, temos outros meios de comunicação. Como foi montar aí para o digital? Assim? Como foi esse processo? Engraçado, eu trouxe até alguns números para a gente falar. Por incrível que pareça, nós sempre tivemos site, desde o início da loja. Só que esse ano é o primeiro ano que o site realmente está indo adiante realmente, dando muitos resultados. Sim. Por quê? Desde o comecinho a gente pensou em montar o site. No começo a gente tinha um site bem simplesinho, a gente até já comentou isso, acho, em outros bate-papos. Eu já passei, acho que por 3 ou 4 processos de sair do zero e montar o site inteiro de novo, porque é difícil achar programador, é difícil conseguir se organizar, é caro em alguns casos, porque o nosso caso ele é bem específico, essa questão da loja virtual, pelo seguinte: imagina hoje, que nem eu falei, eu movimento mais de 1.000 produtos por dia, eu tenho que manter meu site atualizado. Isso exige uma programação robusta, um servidor robusto, exige investimento, exige de um programador que saiba o que ele está fazendo. Aliás, agradecer hoje a todo o empenho
do nosso programador, Evandro Teles Bardari, está se empenhando realmente em nos ajudar e a construir o site. Mas assim, nós sempre tivemos o site e a gente batia a cabeça e o site começava a ir para frente e de repente acontecia alguma coisa que ele não dava conta mais da nossa quantidade, do nosso acervo. Hoje são mais de 400 mil, imagina, dos 6 mil lá que a gente começou, hoje são mais de 400 mil livros que a gente tem, que estão online, que estão disponíveis para todo mundo e que estão divididos nas lojas e no estoque. Então assim, a gente bateu muita cabeça com o site, mas a gente sempre teve a consciência de que se a gente queria crescer, a gente tinha que estar presente na internet. E se você pensar, 14 anos, a internet não era grande coisa aqui no Brasil. Né? 2002, ainda tinha ICQ, eu virava Acho que tinha 2 anos de Hotmail, né? Era tudo super muito recente. 2 anos e meio grátis, cara, Hotmail. Então, foi essa época. E aí foi crescendo. Eu ia falar mais no final, mas já que você mencionou, números de hoje, tá? Últimos 7 meses, 110.272 visitas. Esse número já deve ter crescido, porque eu olhei esse número faz umas 4 horas. 7 meses total? No total, tá? Isso dá uma média de aproximadamente 15.700 visitantes por mês e 525 visitantes por dia no site. Perto dos grandes sites, isso é um número muito pequeno. Perto da maioria brasileira, isso já é um número bastante grande. Você ter mais de 500 visitantes por dia no seu site. Como eu falei agora, esse ano que a gente começou a crescer, só para você ter uma ideia, em dezembro a gente tinha uma média de 200 visitantes por dia. Né? 7 meses depois, agora em julho, esse número subiu para mais de 525 por dia. É isso, você sabe? As nossas últimas conversas que a gente está passando para todo mundo, que é o nosso empenho em atuar em diversas frentes no marketing digital. É tudo que a gente está conversando com todo mundo aí. Vocês trabalham em quais canais? O nosso site, o canal do YouTube, Facebook bem forte, a gente tem postagens constantes, sempre trazendo novidades, ideias, curiosidades, tá? Muita gente tem noção, tem aquele pensamento de que eu vou fazer um Facebook da minha empresa e vou pôr produto, promoção. Não é isso, tá? Então a gente está fazendo geração de conteúdo. O WhatsApp, que a gente não tinha até pouco tempo, colocamos. O WhatsApp hoje a gente recebe uma média de 50 a 60 contatos por dia, não para. E-mail, então assim, todas as frentes que a gente está falando e está passando para o pessoal nos nossos bate-papos foram as frentes que fizeram, né, o AdWords, que a gente está investindo também, né? Então assim, são todas essas frentes das nossas últimas conversas que estão contribuindo para a gente ter um crescimento em menos de 7 meses, né, de quase 200%. E isso é um número realmente muito bom. Mais uns numerozinhos assim, né, para matar a curiosidade. A média que as pessoas ficam no nosso site hoje é de 2 minutos e 30 segundos. Então assim, a pessoa entra, significa que ela pesquisa, que ela vai atrás, que ela se interessa. Significa que o site também está atrativo. Porque senão, o que você faz num site que não é atrativo? Você entra e sai fora rapidinho, tá? Falando nisso, a nossa taxa de rejeição é de 16% só. Bem baixo. Eu andei pesquisando, diz que uma média que as pessoas consideram boa é de 50% a 60%. Ou seja, se você tiver de 50% a 60% de taxa de rejeição, só para o pessoal entender, taxa de rejeição é quando a pessoa entra no seu site e ela sai em poucos segundos, né? Então, o Google, na hora de contabilizar, ele entende isso como uma rejeição, né? O cara entra e fala, não, putz, não é esse site que eu queria, ou nossa, que droga de site, e sai fora. A nossa taxa de rejeição é só de 16%. Cada usuário entra em média em 6 páginas no nosso site, significa aí, né, falando simplificadamente, que ele faz 6 pesquisas, ele procura por 6 títulos em média, né? E, bom, algumas curiosidades também bem interessantes.
66% dos nossos acessos vem do Windows. Então significa que a pessoa está num computador, numa internet fixa, e geralmente esses acessos são feitos durante a semana. De sábado e domingo, o nosso gráfico cai. É sempre assim. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá? Mas a gente já tem, olha, 23% de acesso via Android, 7% iOS, 2% MacBook, tá? E 1% de Linux. Eu nem lembrava que Linux existia. Tá? E aí a gente ainda tem mais 1% e pouco aí que sobrou de outros sistemas operacionais. Outra coisa bastante interessante é que mais de 60% dos nossos visitantes são da região sudeste do Brasil, sendo que 25% de São Paulo, seguidos por Santo André com 12%, São Bernardo 7%, Rio de Janeiro 5% dos nossos visitantes, BH 3%, e Brasília 2,5%. Ou seja, aquela conta lá do 80-20 lá. 20% de São Paulo representa 80% do faturamento, ou você nunca fez essa conta? Faturamento vem essencialmente da região sudeste também. Tá? Eu acho que há uma série de fatores: concentração populacional, acesso à internet. Infelizmente, isso eu estou falando assim de cabeça, eu não tenho dados, mas eu acredito que muitas regiões ainda do norte e nordeste têm dificuldade no acesso à internet, falta de rede, preço. O preço de frete é uma coisa bem interessante. Nesse ponto a gente, de certa forma, se beneficia e ainda bem beneficia a população. O livro, ele tem existe uma lei federal de incentivo à circulação da cultura, e essa lei ela dá um benefício para o frete dos livros. Então o livro ele paga um pouquinho menos de frete para ser enviado para qualquer lugar do Brasil, a não ser que a pessoa escolha a opção de SEDEX, que aí é a agilidade, né, para ser entregue mais rápido, e aí o SEDEX vai embora. Para você ter uma ideia, um SEDEX para São Paulo é em média de 12 a 14 reais. Se eu for fazer um SEDEX para alguma região de Manaus, por exemplo, passa de 90 reais. Aí fica complicado. Tá, então fica inviável. E a gente tem acesso também de diversos países, tá? 97% dos nossos acessos são Brasil, mas a gente tem 3% de acesso de outros países do mundo, que eu acredito serem brasileiros que moram em diversas regiões, ou eventualmente estrangeiros que se interessam pela língua portuguesa e pelos livros, né, escritos em português. Então a gente tem Rússia, Estados Unidos, Índia, Portugal, Inglaterra. Eu anotei aqui até, nesses últimos 7 meses a gente teve 63 visitantes do Cazaquistão. Eu não sabia nem que tinha brasileiro no Cazaquistão. Tá? Então assim, é bem legal. O bacana do site é que a gente sai da nossa vila e a gente vai pro mundo. E você acha que assim, o site ele tem assim, pelo tanto que você gasta, você investe nele, e o gasto que você tem numa loja, por exemplo, você acha que o site a margem dele é maior? Para nós, se você for fazer hoje, só conta de site e de loja. Tá, para nós hoje não. Hoje existe primeiro, um fator muito interessante, que eu acho que isso não ocorre só no nosso caso, mas deve ocorrer para muitas empresas. Como a gente falou agora, eu tenho 12% dos visitantes do site são de Santo André. Esses visitantes de Santo André, eles dificilmente fazem a compra pelo site. Eles não finalizam a compra no site para receber em casa. Mas eles entram no site, eles olham, descobrem que nós temos o produto disponível e vêm até as nossas lojas para comprar o produto fisicamente, tá? Ali, na hora. Então, o site e a loja, na verdade, elas se complementam. São duas forças complementares. Em questão de custo, a gente tem uma equipe... e que não é fácil ter uma equipe montada para atender toda essa estrutura de venda online. As pessoas geralmente acreditam que vou vender pela internet, é só receber o pedidinho aqui e enviar. E na verdade eu preciso cadastrar o produto,
eu preciso responder o e-mail. Hoje a gente recebe aí uma média de mais de 400 e-mails por dia. Como eu comentei agora há pouco, mais de 40, 50 contatos via WhatsApp, telefone que não para. Então, assim, a estrutura nossa para atender os clientes da internet ainda é grande. Eu acho que vai acabar a minha bateria. Tem mais 10%. 10%. Então, assim, em questão de custo, eu não posso afirmar de outros negócios, tá? Mas o custo nosso hoje de estrutura site e estrutura loja é muito similar. Tá. Duas últimas perguntas para a gente encerrar. Como você vê esse negócio do livro digital? Assim? Tem essa tendência de livro digital? Eu particularmente não gosto, eu gosto de livro físico, mas muitos clientes meus que eu vou e tal falam, não, tem que ter livro digital, não sei Kindle, não sei o que. Você acha que isso vai mudar mesmo? Você acha que isso influenciou nas vendas? Então, eu acompanho de perto e seria tonto se não acompanhasse. Minha esposa fez um TCC do MBA dela sobre o fim do livro. E ela estudou muito, nós lemos, eu inclusive li um pouquinho quando ela estava fazendo TCC, mas fomos atrás de uma bibliografia muito extensa e a conclusão final é de que o livro não ia acabar não tão cedo. Saiu uma pesquisa dos editores norte-americanos a semana passada, está na internet, depois eu coloco para todo mundo o link. O ano passado, a venda de livros digitais que só crescia nos Estados Unidos, pela primeira vez caiu. E a venda de livros físicos que estava caindo, voltou a subir. Mas sabe por quê? No Brasil, menos de 2% das vendas são de livros digitais. Eu me inscrevi ontem no Kindle Unlimited para testar. Eu quase cancelei na mesma hora, cara, porque é uma droga ler um livro na tela do computador. É ruim, é desajeitado. Ainda hoje não existe tecnologia que substitua o fato de você estar com o livro na mão. E o preço acaba sendo o mesmo, né? Não muda muito, assim. Se Não. fosse 10 vezes mais barato... Talvez você arriscasse. Só que o preço não tem como, né, chegar nesse preço, porque tem o custo do autor, Sim. da editora, da distribuição. O livro, ele é um produto artesanal. As pessoas às vezes se esquecem disso. Aliás, qualquer produto, tá? Todo produto, ele exige tempo antes de existir, ele exige estudo, ele exige que alguma pessoa tenha gasto horas naquilo. Mesmo que não seja, no caso do livro digital, um bem material, a impressão do livro é o que menos custa no preço final. O que custa é o trabalho do autor, o trabalho de divulgação, fazer a arte da capa, paginar, organizar o livro, fazer a revisão ortográfica. Ou seja, coisas que no digital também tem. Imagina você lançar um livro digital que não teve correção ortográfica, que não teve uma revisão, que não tem uma capa atraente para chamar a atenção, porque mesmo sendo digital, tá? Então, assim, diversos estudos e diversas situações, mais de 90% pesquisa da CDL do Brasil, mais de 85 ou 87% dos estudantes universitários brasileiros preferem os livros físicos aos livros digitais. Então, assim, são números e experiências que comprovam que o livro físico ainda vai durar. Eu postei outro dia no Facebook uma frase do Humberto Eco, os equipamentos eletrônicos duram 10 anos, os livros já duram 5 séculos. Tá? Então, eu acho que é por aí, ou mais. Né? Uma coisa, uma última pergunta. Quais são os próximos desafios para a livraria Pacobel? Vocês pretendem abrir mais lojas? O que está mais aí? Então, hoje nós estamos tentando desenhar um plano para o futuro, ainda não está 100% desenhado, mas a gente está trabalhando forte nessa parte da loja virtual, do online, por motivos, primeiro,
tentar, ainda não conseguimos, como a gente falou agora há pouco, mas tentar reduzir custos para melhorar cada vez mais os nossos processos, atendimentos e preço para os clientes. Segundo motivo é atingir um público muito maior, né? Uma loja física você sempre vai estar limitado geograficamente, e a loja online é crescer. Como os números estão mostrando, né, nos últimos 7 meses, que o crescimento digital, se for feito de uma maneira bem planejada, ele é sustentável e ele é possível, os nossos planos são continuar vendendo livros de papel, físico, mas vendendo na internet, para o Brasil e para o mundo. Junto com isso, continuar aumentando o nosso acervo. Nós vamos quebrar esse ano aí, falei que a gente já está com mais de 400 mil até o final do ano, nós vamos para mais de 500 mil livros e nós vamos começar a participar esse ano de feiras. O nosso primeiro grande evento vai ser a Bienal do Livro de São Paulo, agora dia 26 de agosto a 4 de setembro, e se tudo der certo, nós vamos participar de outras feiras, como a Comic, Bienal do Rio de Janeiro, Bienal de Belo Horizonte, né, algumas feiras no sul do país, que também é uma região bastante forte, né, com a presença de leitores, tem bastante gente que gosta de ler no sul, e então é isso, a gente quer expandir muito no mundo virtual, gerar bastante conteúdo e para as pessoas cada vez mais nos conhecerem, mas continuar crescendo no nosso acervo e continuar crescendo aqui na nossa região